Olá, pessoas, tudo bem? Hoje nós vamos ver o capítulo 2 do livro A Sublime Oração de Francisco de Assis, de Alírio Cerqueira, o capítulo Tornando-se um Instrumento de Paz. E antes de qualquer coisa, vamos falar um pouquinho sobre esse termo, paz. Vamos entender o seu conceito e o seu significado. Vamos começar então com a etimologia dessa palavra. Paz tem origem no termo latim pax, que significa ausência de guerra. No dicionário, fazendo um apanhado geral, ela tem as seguintes definições: situação de concórdia e tranquilidade, superação da violência e dos conflitos, estado de calmaria, estado em que há silêncio, descanso, sossego, falta de problemas. E aqui nós temos um problema. Na verdade, esse conceito, falta de problemas, é o que é mais familiar para a gente quando a gente pensa nesse assunto. Quando pensamos em paz, rapidamente esse é o conceito que nos vem à mente. Falta de problemas. E aí a gente cria a ilusão de que só vai haver paz, né, se a gente não tiver problema. Mas nós vivemos num planeta de expiações e provas, né? Numa condição evolutiva ainda muito limitada. Então, isso é praticamente uma utopia. Pensar que nós só podemos ter paz se a gente não tiver problemas é imaginar que a gente não vai ter paz nunca, né? Então, nós precisamos ressignificar essa questão, né? Esse conceito. E dentro do contexto psicológico, ainda usando o dicionário como referência, temos definições assim: calma interior, estado isento de ira, de desconfiança e, de um modo geral, de todos os sentimentos negativos, estado de espírito de quem não se perturba. Quando pensamos em perturbação, sempre nos vem em mente que isso também vem de fora, que vem do outro. E na verdade não é bem assim, né? Sabemos que não é bem assim. Sou eu que reajo às situações. O que causa a minha perturbação está dentro de mim e não fora. Porque duas pessoas podem passar pela mesma situação e podem ter reações completamente diferentes. Eu posso ficar extremamente perturbada com uma fechada de trânsito, por exemplo, e outra pessoa nem sequer perceber que levou uma fechada. Então, não é o que acontece fora que nos perturba, é o que eu sinto, como eu percebo e como eu recebo essa situação. A nível político e para o direito internacional, a paz é a situação e relação mútua vivida por aqueles que não estão em clima de guerra. Essa é a paz social, né? Onde são mantidas as boas relações entre as comunidades. O vocábulo paz também pode se referir a um tratado estabelecido entre governantes para acabar com um conflito bélico, um conflito armado, a guerra em si, né? A guerra propriamente dita. Partindo para o lado religioso, dentro da cultura religiosa judaica, que é a cultura religiosa em que estamos inseridos, a palavra paz foi traduzida do termo hebraico shalom. E aqui me desculpem caso eu esteja pronunciando errado, ok? Bom, nos textos sagrados dessa cultura, o termo aparece como uma saudação, uma expressão de bons desejos. Mas não é uma mera saudação habitual, como um bom dia, assim, por exemplo. Shalom soa como uma bênção, algo tão maravilhoso que só pode vir do poder de Deus. Na literatura profética judaica, aos poucos vai se formando a compreensão de que a paz é para ser construída por seus fiéis, na sociedade e no contexto histórico do tempo presente.
Então, por aí a gente consegue entender por que os profetas de Israel foram contundentes na crítica a todo comportamento social que se afastava da vontade de Deus. Shalom é vida em plenitude na presença de Deus. Nos textos sagrados do cristianismo, o termo que foi traduzido por paz é a palavra grega irene, e tem o mesmo sentido do termo hebraico shalom. Então, para a religião cristã, quando alguém vive em estado de paz, está em sintonia com Deus, o Deus que Jesus nos apresentou, o mesmo que está lá no mais profundo do eu humano. Estar em paz é estar em sintonia com Deus, nosso Criador, e com a nossa essência divina. A palavra paz também é usada no cristianismo como uma forma de saudação, uma vez que é um valor que se deseja para si mesmo e para o próximo. Daí vêm as expressões como, por exemplo, que a paz esteja convosco, paz de Cristo, paz de Deus e algumas outras saudações. E na oração de Francisco de Assis? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. O que significa ser um instrumento da paz de Jesus? Para começar a falar sobre isso, o autor nos traz um trecho do Evangelho de João. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Esse trecho citado pelo autor faz parte de um discurso de despedida que Jesus fez em sua última ceia, antes de ser entregue. Para compreender melhor isso, precisamos abrir um parênteses aqui, para lembrar que na época de Jesus, o povo judeu e muitos outros povos estavam sob domínio romano, e essa época está inserida no período da Pax Romana, paz romana, que foi um período de relativa paz. A Pax Romana teve início em 28 a.C., com o imperador Augusto, que declarou o fim das guerras civis e durou até o ano da morte do imperador Marco Aurélio, em 180 d.C. Mas essa paz era uma paz armada e atingível apenas com a presença das legiões, que eram as unidades militares do exército romano. A Pax Romana impunha o respeito e a aceitação incondicional da soberania de Roma. Bom, vale dizer que isso foi necessário dentro daquele contexto histórico, Era a única forma de assegurar uma harmonia mínima entre os povos e de se conseguir governar aquele vasto império. Uma alegoria da manutenção da Pax Romana é a prisão e morte de Jesus, que era considerado por eles como uma ameaça pública, já que punha em perigo a paz e a estabilidade pretendidas por Roma naquela região. Isto posto, voltamos então para a citação do Evangelho de João. E fica mais fácil agora compreender a diferença que existia entre a paz de Jesus e a paz tal como era imposta, uma paz enganosa. Ideia que, infelizmente, apesar de ter se modificado um pouco, persiste por milênios. A ideia de que a paz vem de fora. Jesus vem, em seu discurso, nos tirar a ideia dessa paz enganosa. Vem mostrar que para que a sua paz se instale em nossos corações, é indispensável iniciar a batalha do aperfeiçoamento, uma batalha sem sangue, destinada à iluminação do caminho humano, uma verdadeira guerra contra o mal que há em nós mesmos. Precisamos pensar que a paz social, que a política pode trazer com a boa convivência entre as comunidades, com o fim dos conflitos bélicos, a paz que a religião pode proporcionar, nos trazendo conforto e amparo, são importantes e são essenciais para a humanidade nesse estágio. Mas a única e verdadeira paz capaz de movimentar o mundo é a paz que Jesus nos dá.
E dar não no sentido de entregar algo, mas mostrando que está em nós mesmos essa paz, em nossa essência. Precisamos buscar por ela. É a partir do momento que eu encontro em mim essa paz, que eu sou capaz de oferecer para o outro. Né? Não a paz em si, mas o caminho para que o outro também possa buscar a sua paz. Isso é se tornar um instrumento de paz. A paz de Jesus é um processo que acontece no interior de cada um de nós, a partir de uma escolha amorosa que fazemos, que é resultado de um questionamento. Eu quero ser um instrumento de paz de Jesus? E aí, depois de fazer essa escolha, nós somos convidados à ação, para que esse ideal se torne real. Então, não basta refletir e decidir, é preciso agir, né? Promover as mudanças necessárias que nos compete. Toda a criação divina vibra em paz. Em todo o universo, em cada átomo, há um fluxo constante do amor de Deus. E podemos ter a certeza de que, como criaturas divinas, no núcleo de cada espírito imortal também vibra essa mesma energia de paz, que é intocável. Mas, embora seja inerente em todas as coisas, para o ser espiritual que já tem o livre-arbítrio, essa paz só pode ser alcançada quando for buscada de forma decisiva, ou seja, por escolha própria. Quando a pessoa utiliza o bem para o progresso pessoal, moral e intelectual, se torna um agente cooperador de Deus na ordem universal. E quando por escolha própria não utiliza, essa ausência do bem, identificada com o desamor, produz os chamados efeitos egóicos. Surgem dessa forma os sentimentos egóicos, que entram em conflito com a paz universal, com as energias divinas. Vale lembrar que a energia essencial, o self, nunca entra em conflito com o ego, mas o contrário acontece. O ego entra em conflito com o self. Mas, como tudo está certo como está, e cada situação tem um propósito na criação divina, até mesmo o desenvolvimento dos sentimentos egóicos possui uma finalidade evolutiva. Essa condição conflituosa, gerada pela ausência da paz, vai provocar emoções que irão se manifestar em forma de doenças emocionais e físicas. E isso se torna um convite para que a pessoa leve o fulcro da paz do ser essencial que ela é até o ego que ela tem. É no ser essencial que as virtudes residem de forma latente, ocultas, adormecidas. Nós somos energia constante de amor, mesmo que em estado de latência. Ao utilizar a energia da vontade bem direcionada, a pessoa cria a possibilidade para que essas virtudes se manifestem em plenitude, pacificando-se, ou seja, preenchendo essa ausência da paz, que é apenas a ausência do bem. A partir do entendimento dessa realidade, podemos compreender a importante proposta de Francisco de Assis para que o ser essencial, o eu maior que somos, possa levar até o ego as virtudes do amor, do perdão, da união, da fé, da esperança, reconhecendo que onde houver trevas, ela é convidada a levar a luz, de modo a se tornar instrumento de paz. A paz é, portanto, o efeito dessa entrega de amor para o ego. Todo o universo vibra harmonicamente. Não há nada no universo que esteja fora da paz de Deus. E essa paz jamais é alterada, porque se pudesse sofrer alterações, o universo entraria em desordem.
Portanto, essa paz é uma dádiva que nos é ofertada, para que sintamos a presença de Deus. E para que possamos compreender a oração de Francisco de Assis, devemos reconhecer essa dádiva e entender que a vida nos convida à conexão com ela. Somos convidados a fazer fluir essa paz em nós, de modo a fazer jus a essa energia intrínseca em nosso próprio ser. Desenvolver a virtude do discernimento é uma ferramenta muito importante nessa jornada de transformação. E para falar sobre a virtude do discernimento, o autor traz uma das parábolas do Evangelho de Jesus, a parábola do discernimento, ou, como é mais conhecida, as 3 tentações de Jesus. Essa parábola está nos Evangelhos de Mateus e de Lucas, e ela é muito incompreendida quando interpretada ao pé da letra. Aqui, Jesus nos convida a trilhar um caminho para a construção de um novo eu, né? Um novo eu em si mesmo, vencendo 3 tentações egóicas: o sentimento de privilégio, a superficialidade e a crença na infalibilidade. Jesus nos propõe aí que, transmutando gradualmente essas tentações, nós vamos nos tornar seres crísticos, né? E assim, consequentemente, libertos do ego. Jesus, pois, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e era levado pelo Espírito ao deserto, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles teve fome. Disse-lhe então o diabo: Se tu és o Filho de Deus, manda esta pedra que se torne em pão. Jesus, porém, lhe respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo, levando-o a um lugar elevado, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E disse-lhe: Dar-te-ei a ti toda a autoridade e glória destes reinos, porque me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Se tu me adorares, será toda tua. Respondeu-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o levou a Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do templo, e lhe disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Dito está: Não tentarás ao Senhor teu Deus. Assim, tendo o diabo acabado toda a sorte de tentação, retirou-se dele até a ocasião oportuna. No livro A Gênese, no capítulo 15, itens 52 e 53, Allan Kardec faz uma referência a essa parábola, e o espírito de João Evangelista dita uma elucidação sobre esse assunto. Kardec diz que Jesus, transportado pelo diabo e por ele tentado, constitui uma daquelas parábolas que a credulidade pública transforma em fatos materiais. E João Evangelista, então, esclarece assim: Jesus não foi transportado, mas queria fazer com que os homens compreendessem que a humanidade está sujeita a falhar. O espírito do mal nada poderia sobre a essência do bem. Compreendei, portanto, o sentido desta parábola. Ela nos mostra os perigos que correm os homens se não resistirem a essa voz da ambição. E o autor nos propõe fazer uma análise psicológica, segundo a abordagem transpessoal consciencial. O que é isso? Bom, a partir da psicologia humanista, se desenvolveu no final dos anos 60 uma nova força da psicologia, denominada psicologia transpessoal, que possui várias correntes de pensamento.
A psicologia transpessoal aborda o homem dentro de uma visão ampla, holística e cósmica, em que o homem é apreciado em todos os seus aspectos, biológicos, psíquicos, sociais e espirituais. É transcender o pessoal, é ir além do ego. Segundo o paradigma transpessoal, somos seres espirituais e temos transitoriamente um corpo físico. Somos, portanto, muito mais do que os nossos corpos físicos. Vários teóricos da psicologia preveram a existência do ser como um espírito, como Jung, por exemplo. O objetivo da psicologia consciencial é proporcionar o autoencontro do ser humano, a busca da própria essência interior. Ok, vamos então à interpretação da parábola, que retrata a saga do ser em busca da autoiluminação, tendo que lidar com os convites do ego para a busca exterior. Então, essa parábola demonstra a preparação para um ministério, para exercer um trabalho. Ela simboliza um convite aos candidatos a discípulos de Jesus, para que percorram um caminho iniciático. Jesus é um espírito crístico, não tinha mais um ego capaz de tentá-lo e desviá-lo do caminho. Ele já se encontrava completamente preparado para o seu ministério. Mas nós, candidatos ao processo de iluminação, temos o ego ainda muito forte e que nos tenta de todas as formas possíveis e o tempo todo. Jesus revela então aos candidatos que eles ainda não alcançaram a pureza espiritual e por isso possuem um lado sombra, que é simbolizado pelo diabo na parábola, e um lado luz, que caminha para a unicidade, em direção ao Pai. É uma abordagem da fissão, da separação ego e self. Então, no primeiro trecho, na expressão Jesus cheio do Espírito Santo, significa o estado pleno de Jesus. E o deserto simboliza o ser na quietude de si mesmo, né? Um mergulho aí em um caminho meditativo. Uma trajetória que foi trilhada por todos os grandes espíritos que iniciaram uma grande transformação em si mesmos e no planeta. Jesus não precisava disso, mas todos os seus discípulos que se transformaram em seus missionários estiveram em solitude, meditando sobre o caminho a seguir. Por exemplo, no Oriente, Krishna, Buda e Confúcio. E no Ocidente, Paulo de Tarso se recolhe, após a fase da perseguição aos cristãos e do encontro com Jesus na estrada de Damasco. E o próprio Francisco de Assis, após a doença, que o vitima depois de ter voltado da guerra, no silêncio de si mesmo ouve a voz do Mestre, convidando-o a reconstruir a sua igreja. E aqui, claro, igreja no sentido de doutrina. Reconhecer, portanto, então, essa necessidade de adentrar o deserto de si mesmo é fundamental para o início da jornada de construção de um novo eu. O diabo simboliza a manifestação do ego em sua busca de ignorar a legitimidade do ser essencial e, consequentemente, desconsiderar a realidade transcendente do ser. Disse-lhe então o diabo: se tu és o Filho de Deus, manda esta pedra que se torne em pão. E aqui temos a primeira tentação egóica, o sentimento de privilégio. E o que é privilégio? É o direito à vantagem válidos apenas para um indivíduo ou para um grupo, em detrimento da maioria. Então, primeiro, o ego desafia o ser essencial dizendo: se tu és filho de Deus, com a intenção de gerar insegurança sobre aquilo que o espírito sabe que é filho de Deus. Todos somos convidados a sentir, saber e existir como filhos de Deus. Quando duvidamos disso, entramos num vazio existencial e tentamos preencher isso com coisas fúteis do mundo. E é exatamente para esse vazio que o ego tenta nos levar, porque essas coisas fúteis não saciam a nossa fome essencial, fome de paz, de amor, de luz.
Quanto mais a criatura busca o que é superficial e fútil, mais faminto e forte se torna o ego. Um dos maiores desafios para aqueles que iniciam a jornada da autolibertação é superar essas falsas necessidades do ego. Perceba que, como mostra a parábola, a forma de abordar é muito sutil e aparentemente correta. Ele fala, se você tem fome, faz algo por isso. Mas ao analisar com profundidade, vemos que o ego faz um perigoso convite, para que se quebre a lei do equilíbrio, quando ordena uma transformação fantasiosa de pedra em pão. E frequentemente nós agimos assim egoicamente, querendo privilégios, como se as leis divinas devessem ser derrogadas para termos o que queremos e o que pensamos que é uma necessidade. Porque aquilo que precisamos, as nossas necessidades reais para cumprir o nosso plano encarnatório, é bem diferente, muitas vezes, daquilo que nós queremos. As nossas necessidades materiais e espirituais nos serão concedidas e sanadas em conformidade com as leis divinas, sem privilégios. Temos tudo aquilo que precisamos e merecemos. Jesus, porém, lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Na resposta de Jesus, nem só de pão viverá o homem, ele mostra que as necessidades do homem vão além das necessidades materiais, que o ser é algo que transcende a matéria. Então, além de alimentar a matéria, o homem precisa alimentar o seu espírito, para que seu caminhar evolutivo seja mais saudável, mais fácil, mais leve. A palavra que sai da boca de Deus significa que o ser humano não vive a vida plenamente enquanto estiver dominado pelas sensações exteriores, sejam elas resultado da vida física ou da cegueira espiritual. O corpo se desenvolve e sobrevive com o que vem da matéria, mas o desenvolvimento da plenitude emocional, intelectual e espiritual, ao qual o ser está fadado a alcançar, acontecerá pela lei divina do progresso, através do esforço próprio, do desenvolvimento intelecto e moral. Então, reconhecer-se vivo, portanto, é reconhecer a realidade divina que somos. E enquanto não se permite sentir a presença de Deus em si mesmo, o ser vai continuar passando imensa fome de paz. Então, o diabo, levando a um lugar elevado, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo, e disse-lhe: dar-te-ei toda a autoridade e glória destes reinos, porque me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Se tu me adorares, será toda tua. Aqui temos a segunda tentação egóica, a superficialidade. Quando o ego percebe que a grande necessidade do ser é buscar sentido existencial na presença de Deus e não de viver para atender às necessidades estreitas do corpo, surge aí uma segunda tentativa para dificultar a libertação plena e consciente do self. A proposta egóica é oferecer todos os reinos da Terra, simbolizados pelas conquistas exteriores, no campo da vaidade, do poder, da fama, coisas materiais, tudo que leva o ser para a superficialidade. O ego deseja ser adorado, demonstrando a necessidade que tem de ser amado, sem, no entanto, saber amar. Essa necessidade de admiração e atenção egóica demonstra o seu estágio de imaturidade. O estágio da criatura ainda dominada pelas sensações que geram dependência. Psicologicamente infantil, a criatura exige ser amada para só então sentir-se pronta para dar algo em troca. E aqui, essa resposta de Jesus não se trata de uma expulsão, mas sim de um convite para que o ego sirva aos propósitos do self, o divino em nós. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Na realidade,
O ego é um subproduto da ausência da luz crística em nós. Ele não tem existência real, é apenas a manifestação da ausência do amor. A sua grande função é estar a serviço do self, seguindo as suas determinações e orientações. Mas enquanto houver ausência de amor, ausência de luz, o ego se mantém forte, tentando inverter esse papel, querendo ser servido. E a terceira tentação egóica, a crença da infalibilidade. A terceira trama do ego é oferecer a ideia da infalibilidade, tentando influenciar o aprendiz a acreditar que possui esse atributo, que é uma característica dos espíritos puros, dos espíritos crísticos. Quando Jesus responde, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus, considerando a ilusão em que vivem aqueles que ainda são dominados pelos sentimentos egóicos, de onipotência e prepotência, o não tentarás pode ser considerado como uma proposta de não competir com Deus, um alerta, para que o ego pare de tentar burlar as leis divinas, e pare de se considerar tão poderoso e tão amado quanto o Pai. Em todas as situações, o ego tenta impulsionar o ser para o parecer, para a futilidade. E sempre que estivermos invigilantes e suscetíveis, nós vamos cair nas tentações egóicas. Mas Jesus demonstra que o real poder que temos acontece pelo amor sincero que sentimos por Deus. E quando nos sintonizamos com as suas leis perfeitas, estamos exercitando a verdadeira jornada espiritual, sem se iludir com outras formas de se iluminar. Aquele que ama a Deus reconhece a necessidade do esforço, da humildade, do devotamento, da caridade, do amor real para consigo mesmo e, consequentemente, para com o próximo. Mergulhar em nosso deserto interior e investigar as propostas egóicas que nos induzem a acreditar que estamos acima das leis divinas é uma medida urgente e saudável para nós. E quando a plenitude estiver definitivamente instalada em nós, poderemos então dizer, como Jesus: Pai, em tuas mãos entrego a minha alma. Muito obrigada a todos pela companhia. Fiquem com Deus e em paz.